Bom dia. Vamos conversar hoje sobre imaginologia do sistema urinário. Então aqui, 3 exames de tomografia computadorizada que já podem nos mostrar a importância da tomografia computadorizada nessa avaliação. Doença policística, renal, dominante, doença neoplásica com extensão ao seio renal e outra patologia neoplásica com extensão ao espaço pararrenal. Então vamos lá. Os principais exames de diagnóstico por imagem podem ser utilizados na prática diária são a radiografia simples do abdômen, a radiografia contrastada, também chamada de urografia excretora, a ultrassonografia, que é um exame que não tem radiação ionizante, tomografia computadorizada, principalmente nos aparelhos multislice, nos dão alta definição de imagem, e ressonância magnética, em casos mais específicos. À minha esquerda, uma radiografia simples do abdômen, que deve ser feita após o uso oral do laxante para diminuir gases e fezes em alços intestinais e melhor visualização das lojas renais. À minha direita, uma urografia excretora, que é o exame da radiografia simples do abdômen com contraste, o contraste iodado, que é injetado intravenoso e avalia muito bem as vias urinárias, cálices menores, cálices maiores, pelve renal, ureter e bexiga. O exame de ultrassom, à minha esquerda, o rim direito, tá? Mostrando a diferenciação entre a cortical medular e a ecogenicidade de ambos. Cortical mais hipoecogênica, medular renal mais hiperecogênica. E à minha direita, a bexiga repleta de urina, com aspecto anecoide, excelente para avaliar cálculos e massas no seu interior. A tomografia computadorizada no plano coronal, com contraste, fígado, rim direito, rim esquerdo e o baço. E a ressonância magnética também excelente na resolução de imagens para avaliação do aparelho urinário. E agora, vocês têm alguma imagem que chama atenção? Paciente com dor lombar à direita. Sim, isso mesmo. Uma imagem calcificada na projeção da loja renal direita. Foi realizada urografia excretora, que demonstrou uma excreção espontânea e fisiológica no rim esquerdo e um retardo da excreção do contraste pelo rim direito, ocasionado pelo cálculo que, numa fase mais tardia do exame, demonstrou a obstrução com importante hidronefrose à direita. A maioria dos cálculos renais são visíveis nos exames radiográficos. Esses são os 3 pontos que geralmente os cálculos impactam no seu trajeto do rim à bexiga, na junção uretero-piélica, no cruzamento com os vasos ilíacos e na junção uretero-vesical. O exame é excelente para a avaliação de todo o trajeto do aparelho urinário. Essa é a metodologia que é utilizada para a avaliação pela urografia excretora. Inicialmente, se faz uma radiografia simples do abdômen e com o uso do laxante prévio, você consegue ver presença de calcificações das lojas renais. Depois é realizada a injeção intravenosa do contraste iodado e fazemos radiografias seriadas. 1 minuto, 5 minutos, onde você já vê a excreção do contraste pelos rins. 10 minutos com a compressão por uma faixa externa colocada no abdômen para tentar retardar o esvaziamento e excreção do contraste pelos ureteres e assim avaliar melhor tanto cálices menores, cálices maiores, pelve e ureter proximal. Essa faixa é retirada, realizada outra radiografia 15 minutos, onde você já vê o preenchimento pelo contraste iodado do terço médio distal dos ureteres e a bexiga. E por fim, pede-se ao paciente para urinar e faz uma radiografia da pelve. Olha esse paciente, dor lombar à direita. Imagem calcificada na projeção da loja renal direita. Foi realizada
uma urografia escritora que confirmou a localização daquele cálculo, causando uma hidronefrose obstrutiva à direita. Esse outro exame, uma urotomografia, é o exame feito no aparelho de tomografia computadorizado multislice, com contraste iodado também, injetado intravenoso, e aí conseguimos fazer reconstruções 3D posteriores ao exame, que nos mostram tanto os órgãos adjacentes, abdominais, e também o aparelho urinário, com a delimitação dos cálices renais menores, maiores, pelve, ureter e bexiga. Esse exame cada vez mais faz parte dos exames complementares na urologia, cada vez mais substituindo a urografia escritora. A ultrassonografia ele consegue diferenciar a massa sólida das císticas, identificar essa dilatação, alterações parenquimatosas também podem ser bem melhor avaliadas e também orienta a biópsia. Aqui, como já falei, ultrassom normal com a medular renal hiperecogênica e a cortical renal hipoecogênica. Um paciente com dor lombar esquerda, e aí no ultrassom nós já vemos a importante dilatação dos cálices menores, cálices maiores e pelve renal, e aí a causa da dor e obstrução, um cálculo no ureter distal esquerdo com importante uretero e hidronefrose à esquerda, uma litise ureteral. A tomografia computadorizada, como já mostrei, é um excelente exame pela alta resolução do contraste, porém tem a questão do custo, contraindicações ao contraste, em caso de pacientes já ter tido um evento alérgico prévio, e o custo. O exame de tomografia ele é feito por fases, então fazemos sempre uma fase sem contraste, inicialmente no exame, e depois fazemos 3 fases. Uma fase arterial, ou também chamada fase corticomedular, onde se vê melhor a cortical renal, uma fase portal ou fase nefrográfica, onde o realce fica mais homogêneo e a gente consegue diferenciar uma lesão cística, por exemplo, e uma fase mais tardia ou fase excretora, onde existe a excreção do contraste pelo sistema coletor. Olha esse paciente com dor lombar esquerda, a fase sem contraste já mostrou uma hidronefrose à esquerda, no corte mais inferior uma dilatação do ureter e a causa de tudo isso, um cálculo no ureter distal esquerdo. Uma litise ureteral à esquerda com uretero hidronefrose a montante. E por fim, a ressonância magnética. Esse exame é feito num campo magnético, geralmente de aparelhos de alto campo, de 1,5 Tesla. E aí temos que analisar as indicações e contraindicações do paciente, que não pode ter marca-passo, não pode ter nenhum clipe metálico de aneurisma, e avaliar realmente se é o melhor exame para esse paciente. É muito utilizado na avaliação de lesões renais no aparelho urinário, principalmente quando há dúvida se existe uma porção sólida naquela lesão cística, para poder graduá-la melhor. Então aqui um cisto simples renal, bem evidenciada nessa sequência de ressonância magnética ponderada em T2 pelo conteúdo líquido semelhante, com a intensidade semelhante ao líquido no canal vertebral. Para avaliação oncológica, no estadiamento de grandes massas renais, para identificar se há uma extensão para tecidos pararenais e órgãos adjacentes. A ressonância é excelente nessa resolução. E também na realização da uroressonância, exame semelhante à urotomografia, mas realizado pela ressonância magnética, com excelente resolução dos cálices menores, maiores, ureter e bexiga. Hoje já realizado muito sem a utilização do gadolínio. Então é um exame de alta complexidade, mas excelente na avaliação do aparelho urinário. Era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. Até a próxima.